Oi, meu nome é Thais Ego, sou jornalista especializada em saúde e está começando agora mais um Medicina do Futuro, podcast oferecido pela Angen, uma das líderes em biotecnologia do mundo e realizado pelo estúdio Abril Brand and Content, do Grupo Abril. Em uma pessoa saudável, as células-tronco, que são encontradas na medula óssea, passam por um processo para se tornarem maduras, mas, em alguns casos, há uma mutação genética que faz com que uma delas permaneça imatura, sem se transformar em uma célula sanguínea funcional e se prolifere. Essa célula mutante começa a crescer e se multiplicar continuamente, atrapalhando o desenvolvimento das saudáveis e dando início a uma doença chamada leucemia linfóide aguda, ou LLA, o câncer de sangue mais comum em crianças. Seus principais sintomas são aumento dos gânglios linfáticos, hematomas, febre, dor óssea, sangramento da gengiva e infecções frequentes. E, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, pode estimar o surgimento de 13 mil casos por ano no país. A boa notícia é que se o diagnóstico for feito com rapidez e o tratamento correto entrar em cena precocemente, as chances de remissão são grandes. No caso específico da LLA, isso pode significar 90% da possibilidade de cura. O combate do mal, em muitos casos, envolve transplantes de medula. E para falar sobre esse assunto, convidamos a hematologista Ana Luísa de Mello Rodrigues, que é vice-presidente do Grupo Pediátrico da Sociedade Brasileira de Transplantes de Medula Óssea, professora de hematologia do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná e médica responsável adjunta pelo transplante de medula óssea do Hospital Erastino. Seja bem-vinda, doutora. Eu agradeço muito pelo convite e é sempre bom a gente ter uma oportunidade para falar sobre esse assunto. Inclusive, aqui no Hemobanco, no hospital, cada vez que a gente faz uma entrevista, que a gente fala um pouco, todo mundo diz que a gente aumenta a procura por doar medula óssea. Então, a gente agradece demais a vocês. Que ótimo, doutora. Então, me fala um pouco, o que é o transplante de medula óssea no tratamento das leucemias? E esse procedimento é indicado para todos os tipos de leucemia? Bom, o transplante, quando a gente diz, ele é uma troca de órgãos, né? E no caso do transplante de medula óssea, a gente vai fazer uma troca, então, da medula óssea. O que existe de muito curioso e diferente nesse transplante é que, por exemplo, quando você faz um transplante de órgão sólido, um rim, um coração, um fígado, você retira mecanicamente, através de cirurgia, esse órgão e implanta um novo órgão. A medula óssea, ela fica dentro dos ossos, então a gente não teria como remover cirurgicamente. Então, o que é feito é um procedimento ou com quimioterapia isolada ou com quimioterapia e radioterapia, que vai inativar essa medula óssea, que a gente até fala às vezes para os pacientes de uma forma mais simples, né? Matar essa medula óssea que ele tem ali no corpo dele, para que ele possa receber uma nova medula. Entendi, doutora. E tudo, falando especificamente da LLA, todo paciente precisa ser transplantado? Não precisa. Inclusive, embora o transplante vá representar para muitos pacientes a chance de cura, como a gente diz assim, aquela luz no fim do túnel, ele não é isento de riscos, ele pode ter inúmeras complicações. Então, a gente precisa indicar o transplante quando as complicações que podem acontecer com ele, o risco que ele vai oferecer à vida daquela criança ou adulto, ele não pode ser maior do que o benefício que ele vai trazer. Então, são leucemias que, por algum motivo, têm um prognóstico pior. Então, ou que voltaram num tempo precoce, o paciente foi tratado, entrou em remissão, mas aquela doença voltou muito rapidamente, ou às vezes uma leucemia que já no seu diagnóstico ou ao longo do tratamento apresentou algum fator que sinaliza para a gente que se a gente só utilizar a quimioterapia, a gente ou não vai atingir a cura, ou se atingir tem poucas chances de manter a cura. Entendi. E a senhora já entrou um pouco na nossa resposta, mas para perguntar, o procedimento é seguro, ele tem riscos e é fácil de encontrar um doador, doutora? Bom, então o transplante ele é um procedimento extremamente complexo, porque é como se ele fosse contra uma lei natural, né? Então você precisa trocar um órgão e o corpo do paciente não poderia perceber que você fez isso. Então, além dessa toxicidade, para a gente conseguir in vivo inativar uma medula óssea de um paciente, porque então você vai fazer medicamentos associados ou não à radioterapia, que consigam fazer mal para aquela medula óssea, mas que, no entanto, não causem tantos danos para os outros órgãos. Os outros órgãos do paciente precisam continuar
funcionando. Nesse período ele vai ficar exposto também a infecções, porque esses medicamentos eles depletam um pouco as defesas do nosso organismo. E a gente tem depois uma outra parte também, que é de evitar a rejeição. Então, nós vamos utilizar vários medicamentos para que, digamos assim, o corpo não perceba que aquela medula que está ali não é do paciente. Então, é como se ele ficasse menos combativo. Mas aí a gente vai ter o ônus de que ele também vai ficar menos combativo por um período às infecções. Então, do mesmo jeito que enquanto você está usando esses imunossupressores, o seu corpo vai se adaptar melhor àquela medula, não vai combater ela, você fica mais suscetível e menos protegido de infecções por vírus, por fungos, por bactérias. Entendi. Então, sobre se é fácil ou não de encontrar um doador. Antigamente, em que a gente tinha famílias muito numerosas, isso era mais fácil, porque num irmão de mesmo pai e mãe, você tem uma chance de 1 para 4 de que aquele irmão seja compatível com você. Então, antes que as pessoas tinham 5, 6, às vezes 10 irmãos, era mais fácil encontrar um irmão dentro da mesma família. Hoje em dia, nós temos famílias com 2 irmãos, muitas vezes, talvez até com filhos únicos, e isso é um pouco mais complexo. Em contrapartida, o banco de doadores cresceu muito. Então, com toda essa propaganda, com a ajuda de iniciativas como essa de vocês, de fazerem a entrevista, a gente consegue mobilizar a sociedade para aumentar esse nosso banco de doadores. A chance de uma pessoa aleatória ser compatível com uma outra pessoa, ela é como se fosse de 1 para 100 mil. Então, não é uma chance tão grande assim, e conforme for a etnia e o haplótipo que a gente tem ali, o HLA, que é o exame que vai dizer a marca, né, como se fosse uma certidão assim, de se uma medula é igual ou não a outra, esse HLA depende muito da etnia. No Brasil, por exemplo, é uma mistura tão grande de etnias que conforme que você encontrar, essa dificuldade pode aumentar até em 1 para 1 milhão. No entanto, quanto mais a gente for aumentando esse banco de doadores, maior é a chance de que você tenha uma quantidade tão grande de pessoas nesse banco que você se inscrevendo, você encontre um doador ali. Muito bom, doutora. O transplante de medula óssea pode ser autólogo, ou seja, usando a medula do próprio paciente, ou halogênico, quando as células vêm de um doador. No segundo caso, é necessário que haja compatibilidade entre o doador e o receptor, o que é determinado através de testes laboratoriais específicos feitos com a amostra de sangue dos dois. Mas nem sempre é fácil encontrar um doador compatível. Doutora, sobre isso a gente queria saber quais são as principais dificuldades encontradas pelo paciente e pela família no transplante de medula óssea. Bom, então, primeiro que a hora que a gente acha um doador, parece que aquele transplante começou a ficar possível. Então, a gente começa a caminhar nessa direção. Então, a gente diz muito assim que o transplante talvez seja uma luz no fim do túnel para uma criança ou um adulto que não tinha perspectiva de cura e que ali pelo menos passa a ter uma chance, mas ele tem esse túnel todo para enfrentar. Então, ele tem a toxicidade toda desse regime que a gente chama de condicionamento, que é esse preparo para que a medula dele seja inativada e que ele possa receber a outra medula. Nesse período, ele fica o que a gente chama de pancitopênico, que é a medula óssea dele, como ela está inativada, ele vai ter, por exemplo, anemia e precisar de transfusões, porque não produz os glóbulos vermelhos, ele fica sem defesa contra infecções, porque ele fica com os leucócitos muito baixos, ele pode ter sangramentos, porque ele fica com as plaquetas baixas, embora a gente vá permitir que ele tenha um suporte grande. Então, ele faz transfusões de hemácias para combater a anemia, ele faz transfusões de plaquetas para melhorar a sua coagulação. Ele fica internado, então, quando ele começa a receber esses medicamentos, ele, em torno mais ou menos, ele entre 14 e 7 dias, esse condicionamento que a gente chama, ele recebe a infusão da medula óssea, e aí nós temos um período que vai de 14 até 40 dias para essa medula pegar, que é o que a gente fala, até o que vocês veem às vezes nas fotos da internet, segurando aquela plaquinha, a minha medula pegou. Isso quer dizer que aquela medula nova, ela está funcionando no corpinho da criança. Nesse momento em que a medula pegou e começa a funcionar, o paciente volta a ter aquelas células produzidas pela medula. Então, ele volta a ter os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas. No entanto, demora um pouquinho para esse número ser o número ideal de células. Então, quando a gente começa a produção, ainda é um número baixo. E a gente tem um tempo também de amadurecimento dessas defesas. Então, eles têm alguns períodos críticos. Por exemplo, os primeiros 30 dias depois do transplante, que geralmente até são dias que ele passa mais comumente internados, em que ele fica suscetível, como nós falamos ali, né?
a anemia, ele fica suscetível a algumas infecções, embora a gente tente protegê-lo da melhor forma possível. Então, eles ficam num fluxo de ar, por exemplo, que é filtrado o tempo todo para evitar bactérias, fungos e vírus. Ele vai receber medicamentos profiláticos, então ele vai já receber antibióticos profiláticos, antivirais, antifúngicos, mas mesmo com toda essa proteção, devido à fragilidade do corpo ali, pode ser que ele contraia essas infecções e aí elas vão ter que ser adequadamente combatidas. Muitos pacientes nesse período, às vezes, precisam de cuidados de UTI, podem precisar também, conforme o que eles tiverem, de intervenções cirúrgicas. Quando eles vão de alta, geralmente eles permanecem na cidade em que eles fizeram o transplante, que tem um centro de referência, até completar 100 dias da infusão. Então, vão de alta, digamos assim, se tudo correr bem, para próximo de 30 dias da infusão do transplante, e ainda ficariam até completar 100 dias, porque nesse período, essas células que ele tem, elas estão amadurecendo e aprendendo a ter a sua função. Então, embora não seja mais tão crítico como nos primeiros 30 dias, ele ainda está suscetível a infecções, a outros eventos, ele pode ainda ter uma baixa, de repente, nessas células que estavam no número alto e que podem cair, e é importante que ele esteja num centro que tem condições de atender às suas demandas. Depois ainda que a gente atinge 100 dias, a gente aguarda até 180 dias, que seriam 6 meses do transplante, em que a gente vai recomeçar a vacinação. E geralmente, a partir desses 6 meses, é que o paciente fica liberado a voltar a conviver em sociedade, a ir para a escola, a trabalhar, começa a receber as vacinas, então ele já fica mais forte para ter a vida dele de uma forma mais próxima ao normal. Embora o paciente que fez transplante halogênico, que é quando é de outro doador, ele ainda deve evitar o sol por 2 anos. Então, sempre que ele fosse expor ao sol, ele precisa se proteger com filtro solar, a gente fala com boné, com chapéu, com uma camiseta, evitar aqueles horários de picos do sol, porque o sol pode facilitar que ele desenvolva o que a gente chama de doença do enxerto contra o hospedeiro, que seria o segundo vilão do transplante. Acho que o primeiro vilão seria a rejeição do enxerto, né, o transplante que não pega, e o segundo, essa reação, é como se fosse uma reação daquele enxerto da medula que foi colocada contra o corpo daquela criança ou adulto. E a gente pode ter sinais inflamatórios, agudos ou crônicos em diversos locais. Então, desde a pele, o intestino, o pulmão. Para explicar para os pacientes, a gente diz que ela se classifica, por exemplo, de 1 a 4, e que o 1 a 2 seria como se fosse um incômodo, então algo que não coloca a vida do paciente em risco, mas que tira um pouco da sua qualidade. Então, por exemplo, se fosse na pele, algumas lesões eritematosas, lesões com coceira, em que isso não traz um risco à vida dele, mas que ele precisa usar alguns medicamentos, tem alguns incômodos, vamos supor que fosse no pulmão, ainda nesse grau 1, grau 2, às vezes um pouco mais de pigarro, de tosse, no intestino, um pouco de diarreia ou de vômito, mas que não atrapalhasse tanto o seu dia a dia. E quando a gente tem no grau 3 a 4, seria quando a gente já tem uma circunstância que, além de causar um incômodo, um desconforto, ela pode começar a trazer risco à vida daquele paciente. Então, se na pele, por exemplo, ele tivesse já bolhas, com risco de aquilo desenvolver infecções, ou se fosse respiratório, quando ele precisa, às vezes, de algum suporte de oxigênio, então ele já não pode levar a vida dele de forma normal, ou no intestino, se é uma diarreia que o paciente talvez precise ficar internado para repor a quantidade de líquido que ele está perdendo, ou uma quantidade de vômitos tão grande que ele precise ter uma opção a mais de alimentação, porque se ele só se alimentar pela via oral, ele não consegue a quantidade de calorias necessárias. Mas mesmo a gente dizendo tudo isso, para a gente ver como viver ainda é o mais importante e objetivo de todos, né? Mesmo com todos esses riscos associados, com a complexidade desse procedimento, lá na frente, ele pode trazer para a gente a possibilidade de voltar à vida normal. E é por isso que os pacientes, mesmo cientes, antes deles fazerem o transplante, eles assinam um papel em que a gente fala sobre tudo isso. É quase como a gente diz uma bula de remédio, que se a gente lesse a bula até da água, a gente não tomava água. Mesmo cientes de tudo isso, eles enfrentam de cabeça erguida nesse objetivo tão nobre que é de seguir a vida deles. Doutora, e durante essa jornada do paciente, falando no caso pediátrico, é muito difícil encontrar um leito para o transplante? Bom, o que a gente tem é uma discrepância muito grande. Se o paciente tem convênio,
nós não vemos tanto essa dificuldade, sabe? Talvez se for uma urgência muito grande, por exemplo, um paciente que precisa de um transplante em 2 semanas, às vezes no hospital que ele gostaria de fazer não tem uma vaga, mas na própria cidade dele, se ele tem convênio, ele consegue adaptar, às vezes, e fazer em outra cidade. Num caso muito raro, se ele precisasse de um transplante em 1, 2 semanas e não tivesse naquele momento uma vaga na cidade dele, ele poderia ir para um centro mais próximo, mas geralmente com o convênio, você consegue fazer o transplante no tempo correto, e se você morar num centro maior em que já tenha transplante na sua própria cidade ou num centro mais próximo. Mas para o SUS, infelizmente, o número de leitos que a gente tem não dá conta da nossa demanda. E ali a gente vive um problema grande, que é assim, às vezes o paciente, por exemplo, tem uma leucemia, a leucemia voltou. E aí ele fez a leucemia linfóide aguda, que hoje é o nosso tema, por exemplo, né? E aí ele conseguiu colocar essa leucemia em remissão fazendo uma quimioterapia que já foi tóxica para ele. Então, se ele já tiver a vaga dele do transplante, ele vai dessa quimioterapia para o transplante. Se ele não tiver a vaga dele para o transplante, e nesse tempo que ele espera, ele não pode ficar sem medicamento nenhum, senão a leucemia dele volta. Então, às vezes, ele precisa se expor outra vez àquele tratamento mais tóxico. Ai. Então, isso é complicado não só pelo aspecto da espera, não é só porque é ruim esperar, mas pode ser que essa espera signifique para o paciente se submeter a um tratamento tóxico. Cada vez que um paciente faz quimioterapia, ele corre riscos, então pode ser até que esse mês a mais que ele tem que esperar e fazer outra quimioterapia, que ele não consiga sobreviver a esse novo curso de tratamento, ele pode ter uma complicação, e pode acontecer ainda que a leucemia dele volte, por exemplo. Pode ser que ele conseguisse manter em remissão a leucemia dele só por um mês, que se ele ficasse esticando aquela quimioterapia que ele já recebeu, daqui a pouco a leucemia fosse voltar. E a hora que ele tem uma demora para fazer o transplante, ele dá uma chance para aquela doença se tornar resistente ao que ele está recebendo de quimioterápico, por exemplo, e para que essa leucemia volte. E para terminar, a gente queria falar como que a gente pode estimular a doação da medula óssea no Brasil. Olha, essa parte é muito delicada e é muito bonita também, sabe? Porque a doação de medula é um gesto de altruísmo realmente, né? Então, quem doa medula se cadastra. Para se cadastrar, você doa 5 ml de sangue num banco de sangue. Essa sua amostra vai ser analisada, vai ser feita uma triagem de infecções, porque há algumas doenças que elas inviabilizam que você seja doador, por exemplo, o HIV, né? Você não pode trocar uma doença grave por outra doença no paciente, mas depois de feita essa triagem infecciosa, você entra para esse cadastro. O cadastro a gente faz se você tiver de 18 a 35 anos, mas você pode doar até os 60 anos. Nesse cadastro é importante manter também o endereço ou um telefone atualizado, embora hoje isso não seja mais tão difícil quanto antigamente de você localizar uma pessoa. E aí eles vão entrar em contato com você se tiver alguém precisando da sua medula. Quando eles entrarem em contato, você tem que confirmar se você ainda tem interesse de doar, porque afinal de contas é um gesto espontâneo, pode ser que você tenha se cadastrado às vezes num trote da faculdade, você tinha algum parente que estava precisando, mas que você, por algum motivo que é seu e que nós vamos respeitar, não esteja mais disposto. Mas se você concordar, a gente vai repetir o seu exame, que a gente chama de tipificação confirmatória, para ter certeza de que você realmente é compatível, evitar erros, por exemplo, na hora que colocou a etiqueta, já que é um procedimento tão sério e complexo. E aí, vendo que você, então, concordou e que você realmente é compatível, você passa por uma bateria de exames para avaliar como está a sua saúde. Então, se você tiver algum risco, por exemplo, para submeter a anestesia, se a coleta for da própria medula óssea, às vezes a pessoa acha que está com boa saúde, mas quando ela passa por uma bateria e avalia o coração, ela descobre que não está tão bem, então ela já se for trazer um risco grande para ela, nós não aceitamos que ela faça essa doação. Ou às vezes tem pacientes que podem estar com uma diabetes descontrolada, com uma hipertensão, mas na correria muitas vezes a gente não vai no médico, tem alguns sintomas, mas vai se automedicando e não percebe isso. Mas, por exemplo, se o paciente for fazer a doação, que é coletada a própria medula óssea, ele vai passar por uma anestesia, que ela pode ser uma anestesia geral ou não, mas aí ele teria as complicações dessa anestesia como possibilidade de riscos. Isso a gente tenta minimizar, claro, com esse check-up todo. Na maioria das vezes, aqueles casos que a gente vê de surto do jornal, assim, né, foi fazer uma lipoaspiração e faleceu da anestesia. São pacientes que às vezes não fizeram um pré-anestésico, então tinha uma doença predisponente,
e acabaram não avaliando isso e tendo uma complicação na hora. Mas ainda assim, ainda fazendo o check-up, é um procedimento pelo qual a pessoa vai voluntariamente aceitar passar. Tem uma outra forma também que a gente pode coletar do sangue periférico, então a gente pode funcionar um acesso calibroso, fazer um medicamento por 4 a 5 dias que vai estimular células-tronco a ficarem na circulação, e a gente coleta por um acesso calibroso do próprio sangue do paciente essas células-tronco, e aí também, né, às vezes o paciente pode ter uma hipotensão, naquele momento ele também passa por esse check-up antes, mas assim, o motivo para uma pessoa aceitar passar por esse momento seria realmente esse amor ao próximo, sabe? Seria essa solidariedade. Muitas vezes as pessoas não gostam muito nem de tocar no assunto, porque é muita correria, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não querem sair do seu local de conforto, e às vezes quando vão ao hospital por algum motivo, por exemplo, para visitar um parente seu, ou às vezes a pessoa está fazendo faculdade, vai fazer um estágio na faculdade no hospital, tem alguns momentos que mexem com eles, assim, sabe? Então, as crianças às vezes falam assim para eles, por exemplo, um estagiário da psicologia, e a criança fala: tio, você reza para nessa noite aparecer um doador de medula óssea para mim? Você me ajuda a fazer aqui uma torcida? Eu acho que o doador, a consciência que motiva ele é imaginar que essa ação dele, esse despreendimento de ir ao hospital fazer esses exames, passar por esse procedimento que pode ter alguma intercorrência ou algum desconforto. O paciente, quando doa medula óssea, ele pode receber até 7 dias de atestado, caso ele tenha dor ali nesse período após. Então, o que vai motivar ele a passar por isso é imaginar que ele pode ser a chance de tirar aquela criança ou aquele adulto daquele momento que ele está vivendo há tanto tempo, sabe? Então, por exemplo, o doador, ele vai ao hospital, então, algumas vezes para fazer esses exames e para fazer a doação, mas a criança ou o adulto que vai receber a medula pode ser que eles estejam há anos indo ao hospital toda semana, pode ser que eles estejam internados há meses, pode ser que eles estejam coletando exames como os pacientes de LLA, no mínimo uma vez por semana. Já tenham ido ao centro cirúrgico e se submetido à anestesia para colocar catéter, para resolver algumas intercorrências, já tenham passado pela UTI. Então, a gente brinca assim que o médico pode mudar, então você pode fazer um transplante comigo no hospital em que eu trabalho, você pode fazer em outro local, mas o doador, ele é que a gente só tem aquele, sabe? Ele é a nossa peça fundamental. O resto a gente consegue montar um quebra-cabeça, põe para lá, põe para cá. O transplante é uma receita de bolo, ele é uma coisa tão séria que a gente tem os guidelines. Então, se você fizer um transplante aqui em Curitiba, no Erastinho, se você fizer um transplante em São Paulo, nós vamos usar os mesmos medicamentos baseados nos mesmos estudos. Agora, o doador, não, sabe? Se o doador, às vezes, quando for chamado, não estiver disposto, essa porta que ele fechou, você trocar o hospital, você trocar o médico, ninguém consegue abrir. Teve uma frase do Papa Francisco que eu acho muito bonita, em que ele diz assim, que a gente é muito feliz quando a gente faz as coisas para a gente mesmo. Então, às vezes você tem um projeto pessoal que você realiza, você tem um objetivo e você consegue alcançar, mas a gente é ainda mais feliz quando a gente tem a ver com o sorriso do outro, assim. Então, quando ao invés da gente despertar só o nosso sorriso, a gente foi capaz de trazer alguma coisa diferente para outra pessoa. E ele até exemplifica, assim, que, por exemplo, as flores não têm esse cheiro bom para elas mesmas, que os rios não vão beber a água que eles mesmos fazem, as árvores não vão ficar embaixo das sombras que elas fazem. Então, é como se fosse uma reconexão mesmo com o altruísmo, com a nossa função no mundo. Depois, geralmente, de 2 anos de transplante, o paciente ele pode conhecer o doador, se os dois tiverem interesse, e às vezes o doador também fica tão mexido emocionalmente com aquela situação toda que ele até prefere não ter contato, porque é muito pesado mesmo, né? Você imaginar que tem pessoas passando por momentos tão difíceis e às vezes ele fica já feliz de ter doado, mas prefere não ter tanto contato, mas tem alguns outros que fazem questão. A gente já teve casos assim de crianças que foram daminhas de casamento dos seus doadores, e é muito bonito, né? Eu acho que é um gesto que muda uma vida, e o fato de você mudar uma vida que não é de um filho seu, que não é de um parente seu, isso torna isso ainda mais nobre, porque as mazelas que a gente vê, então, como eu contei, né? Você vai fazer um estágio, uma criança fala uma coisa dessas para você,
Isso toca a gente. Agora, imaginar que você vai ajudar uma pessoa que você nem conhece e vai ajudar dessa forma, né? Você vai trazer para essa pessoa uma chance de que ela mantenha a vida dela. Muito legal, doutor. Eu queria agradecer muito pela sua participação, pelas suas palavras e agradecer aos nossos ouvintes. Um abraço a todos e obrigada por nos acompanhar. Eu que agradeço demais pela oportunidade.